Presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, vai à Câmara explicar o preço dos combustíveis e falar da crise energética. Durante a audiência, a chefe da estatal atribuiu a responsabilidade dos tributos estaduais no avanço do valor dos combustíveis. CPI da pandemia ouve o empresário Marcos Tolentino, que nega ser o sócio oculto de banco suspeito em caso de corrupção. Decisão de usar vacinas diferentes contra a Covid na primeira e segunda doses ainda causa dúvidas na população. A aeronave cai e mata 7 pessoas no interior de São Paulo, incluindo empresário, esposa e filhos. Com o avanço de vacinação, Portugal desobriga o uso de máscaras nas ruas. Após retirada de tumor, Rei Pelé deixa a UTI e é transferido para quarto de hospital em São Paulo. Gabriel Medina vence rival Filipinho mais uma vez e fatura o tricampeonato mundial de surf. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O empresário e advogado Marcos Tolentino foi ouvido hoje pela CPI da pandemia e negou ser o sócio oculto da Fibbank. Essa foi a segunda reunião marcada para o empresário Marcos Tolentino. Na primeira, Tolentino não compareceu e apresentou atestado médico, o que levou os senadores a pedirem que a Justiça o intimasse. A Justiça Federal determinou condução coercitiva em caso de ausência. No Supremo, o empresário conseguiu um habeas corpus para permanecer em silêncio em questões que pudessem incriminá-lo. No começo da reunião, fez uso de todo o tempo que tinha para falar espontaneamente e disse conhecer o presidente da República, Jair Bolsonaro, mas afirmou não ter relação de amizade, diferente do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, com quem assumiu ter laços estreitos. Quando o deputado prestou depoimento à CPI, Tolentino o acompanhou, o que foi visto como afronta pelos senadores e provocou um pedido de desculpas do depoente. Sobre a minha ligação com o deputado Ricardo Barros, que eu sei que é uma coisa assim, cabe declarar que se trata de um conhecido de muitos anos, desde quando eu morei em Curitiba, né, e que residi na cidade lá, sendo que até hoje mantenho com ele vínculo de respeito, amizade, nada mais do que isso. Em relação ao meu comparecimento, quero se sentir os nobres senadores como alguma ofensa, alguma coisa, pedir até desculpa aos nobres senadores, não foi proposital, até talvez nessa volta, sim, estava aqui, vim acompanhar e não gostaria que levassem como alguma afronta, uma coisa, não tive esse pensamento, não tive essa linha de raciocínio, no momento, peço até desculpa sobre isso. E hoje, né, mantenho com ele vídeo, aqui, em relação ao meu comparecimento da CPI, explicando a oitiva, fiz a única exclusivamente na qualidade de amigo. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, informo que conheço o presidente desde o período que era deputado federal, mas não possuo nenhuma amizade pessoal, qualquer outro tipo de relacionamento junto ao presidente. Estive com ele em alguns encontros, meramente casuais, inclusive se pegar até as datas que eu comecei a voltar para cá, já foi em junho, julho, no marco regulatório das TVs, quando ainda conheci ele, quando ainda deputado, de poucas vezes, encontrei também como presidente, que isso é totalmente registrado. No que diz respeito aos seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro, deputado Eduardo Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, declaro que os dois primeiros conheço de eventos políticos e sociais, Jair Renan Bolsonaro não o conheço. Tolentino foi convocado a falar na CPI porque foi apontado como sócio oculto da Fibbank, empresa que não é banco, mas foi garantidora no contrato da Precisa Medicamentos junto ao Ministério da Saúde. A informação foi negada pelo empresário. Eu, Marcos Tolentino, afirmo que não possuo qualquer participação na sociedade.
não sou sócio da empresa como veiculado por algumas matérias. Tolentino explicou que foi sócio de um grupo com o já falecido Edson Benetti e que há 12 anos deixou o quadro da empresa. Posteriormente, outros negócios derivaram da Benetti, entre eles a empresa que fundou a Fibbank. Mas Tolentino afirmou que ele não tem qualquer relação. Afirmou ainda não ter envolvimento com as negociações da Covaxin e disse não ter relação com a Precisa Medicamentos. Já em relação a Precisa Medicamentos, jamais os representei ou realizamos qualquer negócio. Que foi, inclusive, assim, seria o impossível, como eu estava totalmente fora de coisa, e também não fiz um negócio com a Precisa. No período da tarde, o empresário permaneceu em silêncio a maior parte do tempo. Alegou estar cansado. O senador Marcos Rogério não fez perguntas, mas defendeu que não houve crime no caso da Covaxin, já que o contrato foi rompido antes que houvesse qualquer pagamento. Afirmou ainda que a CPI precisa investigar de fato onde o recurso federal foi aplicado. Espero que a gente tenha, até as últimas audiências que teremos aqui, a oportunidade ainda, senador Girão, de avançar um pouco mais na investigação que chega no caminho do dinheiro desviado. Saber o que foi feito com a dinheirama toda, enviada aos estados e municípios. E repito, não tenho compromisso de defender quem quer que seja. Se é ligado a A, ligado a B, ligado a C, se fez negócio com o governo federal, se tiver erro, não conte comigo. Já na reta final de conclusão dos trabalhos, o relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, afirmou que deve apresentar o relatório final da comissão na semana que vem, entre os dias 23 e 24, e a votação do relatório deve ocorrer na semana seguinte, provavelmente no dia 29. O relator afirmou que não precisa de mais tempo para concluir o texto, a não ser que surjam novos fatos. A Fiocruz começou hoje a entrega de novas remessas da vacina AstraZeneca para o Ministério da Saúde. A Fundação Oswaldo Cruz confirmou a entrega de cerca de 15 milhões de doses de vacinas anti-Covid para essa semana. A quantidade e as datas de envio serão informadas à medida em que ocorrerem as liberações dos lotes, que estão em etapa de controle de qualidade. Na última semana, em algumas capitais do país, a aplicação da segunda dose com o imunizante da AstraZeneca foi comprometida por falta de vacinas. Em nota, a Fiocruz informou que é responsável pela produção e entrega dos imunizantes ao Ministério da Saúde, que as distribui para os estados e aos municípios, e que cabe aos gestores a decisão sobre o uso das doses. E agora vamos conferir os dados atualizados da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, desde o início da campanha em janeiro, foram aplicadas 212.939.834 doses e até agora mais de 67% da população foi vacinada com a primeira dose. Quase 75 milhões estão totalmente imunizadas com as duas doses ou com a vacina de dose única. O governo britânico anunciou que a partir da próxima semana começará a administrar uma dose de reforço da vacina contra a Covid em pessoas com mais de 50 anos e nos profissionais de saúde, para evitar novos confinamentos. Para maiores de 50 anos e os menores de 50 anos que estão em risco ou mais em risco, agora estamos trabalhando em um programa de reforço, uma terceira dose, 6 meses após sua segunda dose. E isso vai significar que vamos construir muros ainda mais altos de imunização, de proteção vacinal. O Reino Unido começou a vacinar em massa em dezembro e mais de 8% da população com mais de 16 anos já completou o esquema de imunização. Mas os que ainda não se vacinaram preocupam as autoridades sanitárias britânicas. Há cerca de 5 milhões de pessoas elegíveis para vacinas e que não foram vacinadas. Tentar persuadir essas pessoas a vacinarem é a coisa certa e faria uma diferença significativa. O programa de reforço vacinal pretende evitar novos fechamentos e confinamentos. Até o momento, o governo britânico optou por não impor passaportes sanitários. Mas a possibilidade não foi descartada, tida como um plano B caso a pandemia se agrave. Mais de 134 mil pessoas morreram por Covid no Reino Unido.
Atualmente, cerca de 35 mil novos casos diários são registrados, impulsionados pela muito contagiosa variante Delta, dominante no país. Seguimos agora com o ranking de imunização contra a Covid no mundo. De acordo com a Universidade de Oxford, mais de 5 bilhões e 700 milhões de unidades de vacinas já foram aplicadas até o momento. A China segue à frente e registra 2 bilhões e 150 milhões de doses. Em segundo lugar, a Índia ultrapassa a marca de 750 milhões. Na sequência, os Estados Unidos acumulam quase 381 milhões de doses. Em quarto lugar está o Brasil, que chega perto dos 213 milhões de vacinas aplicadas. E o Japão, em quinto, beira a marca de 146 milhões de aplicações. E a decisão adotada em muitas cidades brasileiras de usar vacinas diferentes na primeira e segunda doses ainda causa dúvidas entre as pessoas, né, Beatriz? É verdade. O pessoal fica realmente receoso, mas em vários locais é a única alternativa pela falta de imunizantes. É o caso de São Paulo, onde começou a ser aplicado o reforço em idosos e a Pfizer para quem estava com a segunda dose da AstraZeneca atrasada. Elas chegaram. Depois do atraso na entrega de imunizantes que seriam usados para a aplicação da segunda dose de 340 mil pessoas, a capital paulista finalmente recebeu as doses da Pfizer. Mas o Elcio esperava a AstraZeneca, que foi a marca que ele tomou da primeira vez. Eu esperava a AstraZeneca, né? Mas como ela não tem, vai a Pfizer mesmo. Com a falta dos imunizantes da AstraZeneca em todo o estado de São Paulo, a saída foi essa. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu essa orientação do Programa Estadual de Imunização, que é quem dá as diretrizes da vacinação no estado de São Paulo, e ele foi embasado em vários estudos da Organização Mundial de Saúde, que já vem a viabilidade da intercambiabilidade de vacinas, ou seja, você tomar uma vacina de um tipo na primeira dose e de outro tipo na segunda dose. Mas a Helena não se sentiu muito confortável com a troca, não. Eu fico insegura, porque a proposta seria a mesma dose, e não uma segunda dose de uma fabricante diferente. Essa combinação de marcas ainda gera muitas dúvidas mesmo. Mas a doutora em biomedicina, Charlotte Borba Sainz, esclarece. Tem pesquisas que foram realizadas previamente e com um número grande de indivíduos. Por exemplo, Dinamarca, tá? No Instituto Estadual Tesouro, lá da Dinamarca, trabalhou com 144 mil dinamarqueses para avaliar a resposta. E qual que foi o resultado? Uma imunização de 88%. A Fátima estava com a segunda dose da AstraZeneca marcada para o último dia 9 de setembro. Mas... Eu cheguei num posto e não tinha mais, tinha acabado de acabar. Quando olhei no aplicativo ainda tinha, mas eu cheguei lá, já não tinha mais. A advogada vai tomar a segunda dose apenas com alguns dias de atraso, o que, segundo a doutora Charlotte, não gera prejuízo algum. Eu já vi as duas versões, que pode acarretar uma pequena diminuição, né, que já esteja caindo a produção de anticorpos, mas também tem, em alguns casos, que está acelerando, né, o reforço. Não sei se você já viu, está acelerando o reforço para menor número de dias. Tem problema? Não. Mesmo com atraso e com a marca diferente da que era esperada, o que importa mesmo é completar o esquema vacinal. Fico muito feliz, eu estava loucamente esperando por isso já, vim correndo, aí cheio de coisa para fazer no escritório e vim aqui assim mesmo. Estava ansioso para completar o seu esquema vacinal? Tava, por isso que eu estou nessa fila. E além das doses em atraso, os postos da capital paulista começaram a vacinar com a dose de reforço os idosos de 85 a 89 anos. Mas para tomar essa primeira dose, eles precisam ter tomado as duas primeiras há pelo menos 6 meses. A expectativa da prefeitura é vacinar até 77 mil pessoas dessa faixa etária. E assim como aconteceu com as duas primeiras doses, a expectativa é que esse reforço também acompanhe um calendário por faixa etária. Existe essa possibilidade, sim, uma vez que vários estudos demonstram que após 6 meses da vacinação, os títulos de imunidade começam a cair. Então, será necessário uma dose adicional para que o sistema imunológico possa produzir mais anticorpos. Para todas as idades. Para todas as idades. E não para por aí.
Os idosos que tomaram as 2 primeiras doses há cerca de 6 meses é que estão tomando essa dose de reforço agora. É possível dizer que a cada 6 meses nós teremos de tomar doses de reforço? É muito prematuro dar essa resposta. Por quê? Porque pode ser, tá, igual que a vacina da gripe, se a gente for pensar, foram feitos vários estudos e se definiu que você tem que tomar o reforço a cada ano. Mas como assim se definiu que tem que ser a cada ano? Através de pesquisas, estudo, ativação de toda essa imunidade. E daqui a pouco você não pode perder. Setor de serviços avança em julho. E ainda, a presidente da Petrobras vai à Câmara explicar o preço dos combustíveis. O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, foi ouvido hoje na Comissão Geral no plenário da Câmara sobre o preço dos combustíveis e as termoelétricas. O presidente da estatal, Joaquim Silva e Luna, compareceu ao plenário da Câmara na Comissão Geral presidida por Arthur Lira e sobre o preço dos combustíveis afirmou que a Petrobras não repassa a volatilidade do mercado ao valor. Disse que as mudanças de preços são analisadas com cuidado e contemplam os custos de produção. Alguns deputados pediram que haja mudança na política de preços da Petrobras, que desde 2016 acompanha a política de paridade internacional, seguindo o valor do barril do petróleo no mercado externo e o preço do dólar. Silva e Luna afirmou que a Petrobras responde por 34% do preço da gasolina na bomba e o restante é margem de lucro de postos, refinarias, além de tributos. Parlamentares governistas argumentaram que os preços são elevados pelos impostos estaduais. A Comissão Geral também discutiu o fornecimento de combustíveis para as termoelétricas. Atualmente, com a crise hídrica do país, cerca de 28% da produção de energia está baseada nas térmicas. Os parlamentares cobraram que a Petrobras forneça gás natural para abastecer essas usinas. A nossa potência instalada, megawatt, hoje para o Brasil está na ordem de 181.859 megawatts instalados. Disso aí, o que é que nós vamos tratar? A parte de térmica a gás, da ordem de 14 mil, ou seja, 8%. O que corresponde à Petrobras significa 5.600, ou seja, 3% dessa necessidade. Não significa dizer que a Petrobras está comprometida somente com 3%. Não. Exatamente o contrário. Ela, além de atender aquilo que ela tem contratos feitos, ela está de olho em todas as necessidades, e nós vamos mostrar esse número, em todas as necessidades em que o Brasil está demandando. Uma prova aí, uma passagem rápida, como é que a Petrobras vem agindo para ampliar a oferta de gás de termoelétrica nesse momento, nessa conjuntura em que estamos vivendo. Fez a ampliação da capacidade do terminal de GNL do Rio de Janeiro, passando de 20 para 30 milhões de metros cúbicos por dia, ou seja, mais de 50% da sua capacidade. Fez um posicionamento fixo de navio de gás, de regás, no Rio de Janeiro e na Bahia, maximizando a oferta de gás, passando de 37 para 44 milhões de metros cúbicos. O arrendamento do terminal da Bahia, conforme o compromisso que tem com o CAD desde 2019, está concluindo no dia de amanhã. Isso aqui em coordenação com o Ministério da Minas e Energia, com o GREC. Isso vai permitir o retorno do navio que está na Bahia para o Ceará, para a Pecém. O posicionamento no mercado internacional de GNL, com aquisição de 44, passando de 44 para 101 navios. Cada navio tem cerca de 90 milhões de metros cúbicos. Então, dobrando o nosso esforço. O incremento da oferta de Rota 1, com a flexibilização do teor de metano, permitindo, pela ANP, a interligação de Rota 1 e Rota 2 do pré-sal. Isso traz um aumento de aproximadamente 2 milhões de metros cúbicos por dia. E, por fim, a substituição do consumo de gás em refinarias, que permite isso, energia flex, com outros combustíveis, disponibilizando mais 1,1 milhão de metros cúbicos por dia.
Com o agravamento da crise energética, o apoio ao retorno do horário de verão, extinto em 2019, vem crescendo nos últimos meses. Entidades ligadas ao setor elétrico defendem a volta como medida emergencial para o cenário atual e a longo prazo para reduzir o risco de novas crises. Segundo o grupo de entidades, o horário de verão economizaria entre 2% e 3% do consumo no início da noite, reduzindo a necessidade de acionar térmicas mais caras, que hoje pressionam a conta de luz. E ainda pedem uma atualização dos padrões de eficiência em ar-condicionado e geladeiras, com campanha para que o consumidor compre equipamentos mais eficientes. Nesta terça-feira, o dólar fechou em alta de 0,65%, com operadores acompanhando o fortalecimento da moeda norte-americana no exterior em meio ao ambiente de maior aversão a risco por dúvidas sobre a retomada econômica global. Encerrou o dia cotado em R$ 5,257 na venda. Com o resultado de hoje, o dólar acumula alta de 1,7% no mês e de 1,36% no ano. Segundo dados do IBGE, o setor de serviços subiu pelo quarto mês seguido. A alta de julho foi de 1,1%, o que garantiu o maior nível dos últimos 5 anos. E essa é a quarta alta seguida no volume de serviços prestados no Brasil, de acordo com dados do IBGE. Essa elevação foi puxada principalmente pelos serviços prestados às famílias, reflexo direto do aumento na vacinação. É importante lembrar que o setor é o que tem o maior peso na economia brasileira e também o que mais sofreu com as medidas de isolamento social. O patamar atual, inclusive, é superior ao do período antes da pandemia. Na comparação com julho do ano passado, a elevação foi de 1,1%. São 4 altas seguidas e o acumulado no período é de 5,8%. Esse também é o patamar mais elevado desde março de 2016, mas ainda está 7,7% abaixo do recorde histórico, registrado em novembro de 2014. A gente pode ser comemorado esse resultado de que realmente o setor de serviços tem se recuperado, mas é muito importante lembrar que essa recuperação não é uniforme. Tem muitos segmentos que ainda tem um espaço muito grande para recuperação e aí entra o ponto de alerta, porque os setores que estão sofrendo mais dentro de serviços são também os que empregam mais. Então, é fundamental que essas atividades voltem também a ter um caminho positivo, uma tendência favorável nos próximos meses, para que o mercado de trabalho também volte a registrar números melhores. A grande questão é que a gente tem alguns fatores de risco para esse cenário mais favorável na segunda metade do ano. O primeiro deles é a pandemia, porque, de fato, ela tem ficado cada vez mais controlada, mas a gente sabe que existem possibilidades de novas variantes e tudo mais. Então, se houver novas medidas restritivas, isso é um obstáculo muito grande para o setor, ele volta a ter problemas. Outro ponto importante que a gente tem visto é a inflação e o mercado de trabalho. Esses são problemas muito grandes que afetam diretamente o bolso do consumidor. Uma pesquisa da Associação de Supermercados aponta que o consumo das famílias brasileiras tem aumentado, o que significa uma recuperação da economia. Por outro lado, o cidadão está pagando mais caro e levando menos produtos para casa. Levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados mostra que o custo da cesta com os 35 produtos mais vendidos se mantém em alta. Na comparação de julho deste ano com julho de 2020, o aumento foi de 23,14%, de acordo com a Abras. Esses commodities que a gente fala, né, o arroz, o trigo, o óleo, até o feijão, são produtos que estão atrelados ao mercado internacional, estão atrelados ao dólar. Então nós temos aí fatores do ano passado para cá que o dólar teve um aumento e também o mercado internacional aumentou a demanda pelo consumo de alimento. Consequentemente, foi exportado muito e também com isso os estoques internos diminuíram e isso levantou os preços também. No acumulado em 12 meses, o óleo de soja disparou com alta de 87,3%. A carne, corte dianteiro, 40,6% e o arroz, 39,8%. E é justamente a carne que está entre os itens que mais registraram queda nas vendas. Carne é um departamento que tem caído. O hortifruti é muito sensível, mas ele é semanal. Quando a batata dispara o preço na semana por um motivo de climático ou transporte, ela dispara o preço, mas depois ela recua. E todo produto que ele sobe drasticamente, ele cai drasticamente à venda. O consumo ele é sentido na hora. O tomate é muito sensível, o repolho é muito sensível. Alguns setores de perfumaria, né, shampoos, condicionadores com valor agregado maior,
isso também teve uma retração de venda. Então a gente percebe que produtos que tenham sensibilidade climática e produtos que tenham um agregado maior, esses foram os principais que caiu a quantidade comercializada. O presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados, AMAS, explica que o segmento procura oferecer diversidade de marcas para atender diferentes consumidores. Os supermercados ele sempre se preocupou para ter todos os tipos de produto dentro das lojas e marcas diferenciadas também para que atenda todo tipo de consumidor. Desde as marcas líderes, marcas intermediárias e marcas que a gente chama de primeiro preço. Então, se procurar dentro das lojas, nas categorias de produto, sempre vai ter um produto com um valor menor e também intermediários e marca líder, dando a possibilidade dele navegar ali na hora da compra e achando o que mais cabe no bolso. O levantamento feito pela Associação Brasileira de Supermercados mostra que de junho para julho deste ano, houve um aumento de 4,84% no consumo das famílias. Mas o presidente da AMAS explica que este aumento no consumo não significa quantidade, e sim valor médio gasto para a compra, por exemplo, dos mesmos produtos. Se a pessoa vinha com R$100, os mesmos R$100 hoje vai comprar menos, infelizmente. E isso mesmo os supermercados não passando todo o aumento que teve. Os supermercados segurando os aumentos, mas mesmo assim o aumento veio, a inflação veio. Os nascidos no mês de agosto que receberam a 5ª parcela do auxílio emergencial já podem sacar o dinheiro e fazer transferências. A 6ª parcela do benefício para esse grupo será paga no dia 29 de setembro. E a seguir, atualizações da pandemia pelo mundo. E ainda, a aeronave cai e mata 7 pessoas no interior de São Paulo. Sete pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte na manhã desta terça-feira, segundos após a decolagem na cidade de Piracicaba, no interior paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, 5 ocupantes da aeronave eram da mesma família. De acordo com informações divulgadas pelo irmão de uma das vítimas, a família ia fazer uma viagem do interior de São Paulo para o estado do Pará, onde eles têm uma propriedade rural. Em um vídeo publicado em uma rede social, é possível ver o momento em que a aeronave decola e em seguida cai, próximo ao aeroporto. Um outro vídeo de uma câmera de segurança mostra a queda do avião. Segundo o Corpo de Bombeiros, na aeronave bimotor modelo King Air B200, ano de 2019, com prefixo PSCSM, estavam o sócio da Raizen, Celso Silveira Melo Filho, de 73 anos, sua esposa, Maria Luísa Meneghel, de 71, e os 3 filhos do casal, Celso Meneghel Silveira Melo, de 46 anos, Camila Meneghel Silveira Melo Zanforlim, de 48, e Fernando Meneghel Silveira Melo, de 46 anos. Também morreram o piloto Celso Elias Carlone, de 39 anos, e o copiloto Giovanni Dedini Gulo, de 24. O Corpo de Bombeiros afirmou que a aeronave tinha sido abastecida pouco antes de decolar. No local encontramos 7 corpos carbonizados. O avião teria sido abastecido no aeroporto de Piracicaba e por algum motivo ainda não conhecido, acabou se chocando contra a montanha. Informações do capitão Bruno Gobo, do Corpo de Bombeiros, indicam que o avião não conseguiu fazer a curva logo após a decolagem e se chocou com o morro que fica nas proximidades do aeroporto. Teve um impacto no morro, né? A geografia ali fez com que os destroços ficassem bem compactados, né? Não houve um espalhamento muito grande dos destroços, que é uma família de Piracicaba, tradicional da cidade, inclusive. Alguns parentes já que sabiam, né, que os seus estavam nesse voo, já vieram aqui muito abalados. A Prefeitura de Piracicaba informou que montou uma força-tarefa, reunindo várias secretarias municipais e o Serviço Municipal de Água e Esgoto, para auxiliar no resgate e para conter as chamas que se alastraram pela vegetação logo após a explosão da aeronave. O Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA da Força Aérea Brasileira, informou em nota que enviou uma equipe de peritos para o local em que a aeronave se acidentou.
O certificado de verificação de aeronavegabilidade do avião estava dentro da validade até o dia 13 de setembro de 2022. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem pouco mais de 21 milhões de casos confirmados de Covid e mais de 20 milhões de pessoas recuperadas. Nas últimas 24 horas foram registrados 13.400 novos casos e 731 mortes pela doença. Confira os números dos países mais afetados por contaminação. Mais de 225 milhões e 712 mil casos de Covid e de 4 milhões 677 mil óbitos foram confirmados no mundo. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, registrando mais de 41 milhões 346 mil diagnósticos e um total de 663.797 mortes. A Índia soma mais de 33 milhões 289 mil casos confirmados. O Brasil tem quase 21 milhões e 20 mil diagnósticos e 587.797 mortes. O Reino Unido ultrapassou os 7 milhões 316 mil casos de Covid. E a Rússia está próxima da marca dos 7 milhões e 73 mil contaminações. Na França, a vacinação contra a Covid-19 será obrigatória para os profissionais da saúde. A medida afeta 2 milhões e 700 mil pessoas e enfrenta resistência por uma minoria. A partir de quarta-feira, os profissionais da saúde e cuidados da França serão obrigados a se vacinar contra a Covid-19. Uma minoria se opõe à medida e protestos já foram registrados. Os trabalhadores de hospitais, lares de idosos e os auxiliares de vida, entre outros, poderão ser suspensos de emprego e salário se não tiverem recebido ao menos a primeira dose. Esse grupo soma cerca de 2 milhões e 700 mil pessoas no país. O presidente francês Emmanuel Macron estabeleceu o prazo de 15 de setembro a 2 meses. Segundo as autoridades, 12% dos funcionários de hospitais e lares de idosos ainda não haviam se vacinado há uma semana. Mais de 115 mil pessoas morreram na França por causa da Covid-19, segundo as autoridades sanitárias. Quase 70% da população já completou seu esquema de imunização. Um número crescente de países como Grécia, Itália, Hungria, Austrália, Canadá e Gâmbia, entre outros, impõem a vacinação contra a Covid-19 em determinados setores, como saúde, turismo e administração. Portugal vai começar a relaxar o uso de máscaras ao ar livre. O país, que tem cerca de 80% da população completamente imunizada, é um dos líderes de vacinação mundial. O principal órgão de saúde de Portugal, a Direção-Geral da Saúde, vai modificar as orientações sobre o uso das máscaras, que não serão mais obrigatórias ao ar livre e passam a ser opcionais em situações especiais, como em ambientes fechados e com aglomerações. A proteção segue sendo obrigatória para entrar no transporte coletivo, em órgãos públicos, supermercados, centros comerciais, salões de beleza e restaurantes. Dentro das escolas, tanto os professores quanto os alunos a partir dos 10 anos devem fazer uso da máscara. Segundo dados do observatório Our World in Data, Portugal é o país com mais pessoas completamente imunizadas no mundo, com cerca de 80% da população, e 87% dos portugueses receberam pelo menos uma dose de alguma vacina. O país fica atrás apenas dos Emirados Árabes Unidos, com 89%. A prioridade do governo português agora é conseguir imunizar a população mais jovem do país. E veja a seguir, o Rei Pelé deixa a UTI, mas continua no hospital. E ainda, Gabriel Medina fatura o tricampeonato mundial de surf. Pelo torneio mundial de surf, Gabriel Medina deu um show nas águas da Califórnia e venceu o seu tricampeonato mundial. O sonho de Gabriel Medina foi realizado ao vencer as duas baterias da final da WSL sobre o também brasileiro Felipe Toledo. Medina se igualou aos seus ídolos de infância e conquistou o tricampeonato mundial da carreira.
Com direito a uma manobra incrível na última bateria, o surfista de Maresias entrou para um grupo seleto que já contava com tricampeões, como o americano Tom Curren e o havaiano Andy Irons. Com ondas grandes que ultrapassavam os 2 metros de altura, o atleta pôde pôr em prática o que faltou nos Jogos Olímpicos, confirmando o favoritismo nas águas da praia de Trestle, na Califórnia. Ao final das 7 etapas anteriores, Medina encerra a temporada de uma forma quase que perfeita, já que ficou na primeira colocação do ranking mundial, com uma vantagem de 10 mil pontos sobre o campeão olímpico Ítalo Ferreira. Além desse título, o surfista já havia conquistado os mundiais de 2014 e 2018. Agora, o Brasil soma 5 títulos mundiais nos últimos 7 anos. Agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz disse que no momento em que conseguimos exigir em nome de Jesus, vencemos o mal e abandonamos a fé vacilante do tipo, se Deus quiser, ou do vou tentar. A fé mexe com Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, não é mais ficar implorando, suplicando a Deus por uma bênção. Elas não sabem que, na verdade, o Senhor tem esperado que elas determinem para que Ele possa fazer o milagre. É isso. Deus só está esperando isso, você não entendeu. Ele não vai ter que amar o mundo novamente, enviar o Filho unigênito para que entre no ventre de uma virgem, para ele depois nascer, crescer, ter que morrer de novo na cruz para fazer. Não precisa. Na cabeça de Deus, na mente de Deus está feito. Isso tem que entrar na nossa cabeça. Ele já morreu para que você não tivesse que sofrer. Ele já sofreu as suas dores, suas enfermidades, para você não ter que carregar. Ele só está esperando que você entenda isso. A hora que você despertar, a coisa muda. Vamos continuando. É claro que não podemos exigir de Deus, já vimos isso, nem lhe ordenar ou lhe dar ordens. Ele é o Senhor e nós somos seus servos. Não vamos inverter aí os papéis, né? Determinar não é mandar no Altíssimo, mas exigir que o diabo tire de nós suas garras e desapareça de nossa vida, família e do nosso dinheiro, da nossa prosperidade. Determinar é obedecer ao Todo-Poderoso. Esse é o modo de fazer o inimigo se submeter a nós. Quando determinamos em nome de Jesus, o poder divino entra em ação e realiza aquilo que almejamos. Agindo assim, não somente obedecemos ao Senhor, mas também aprendemos que essa estratégia realmente funciona. Olha que coisa interessante. Deixa eu ler um textozinho, pequeno texto do livro Como Tomar Posse da Bênção do Missionário Soares. Exigir a bênção, que segundo a palavra já é nossa, é simplesmente concordar com o Senhor e não deixar o diabo ficar com aquilo que nos pertence. Olha, então, quando você concorda com a palavra, você está fazendo a obra de Deus, exigindo a saída do mal, não aceitando outra coisa a não ser aquilo que a palavra de Deus diz. Você pode até ter um diagnóstico médico dizendo que você tem uma doença grave. O médico é uma autoridade. Mas o que é mais verdadeiro? O que o homem diz ou o que a palavra de Deus diz? Você vai ficar com uma ou com a outra? Escolhe, pois, a vida para que vivais. Te propus a vida e a morte, a bênção e maldição. Você escolhe. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.